Olá, tudo bem com vocês? A gente sempre espera que sim, não é? Então é o seguinte, dando sequência nas nossas aulas de Direito Constitucional, tanto para o exame da ordem quanto para concurso público, ou mesmo para você se atualizar, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante que cai demais em tudo que é concurso, inclusive no de fiscalização, né? Que são os direitos fundamentais. Aquilo que, na verdade, nasce no artigo 5º da Constituição, mas não para apenas nele, né? Avança para o 6º, 7º e assim vai, né? E eu gostaria de mostrar para vocês como esse assunto é muito mais fácil do que a gente pensa que na verdade é. Então, por exemplo, direitos fundamentais. João, o que é isso? Cara, direitos fundamentais é um guarda-chuva, né? Ele está acima de coisas, por exemplo, como direitos humanos, direitos sociais, entendeu como funciona? Então, assim, você tem direitos humanos, é um compartimento, direitos sociais é outro e assim por diante. O guarda-chuva são os direitos fundamentais, exatamente por isso que ele tem esse nome, direitos fundamentais. Acontece que o jurista Celso Laffer montou uma tabela muito interessante para que a gente possa entender em que classe eles estão, né? Na verdade a gente chama de geração. Primeira geração, segunda geração, terceira geração e alguns, inclusive o Celso Laffer, defende que existe uma quarta geração. Mas João, então como é que funciona isso? Cara, é muito simples. Seguinte, na primeira geração vocês vão encontrar os direitos fundamentais básicos. O que significa isso, João? Direito à vida. Presta atenção, direito à vida, direito à dignidade, direito à personalidade. Você percebe que aí existe uma individualização, né? É um direito pessoal, é um direito muito íntimo, né? Da pessoa, da vida da pessoa, inclusive do direito da pessoa não querer mais viver. Ah, João, você está falando de eutanásia. Estou. Em alguns países é aceita, aqui não. Mas aqui é aceita, por exemplo, a ortotanásia, que é você, por opção sua, não querer mais receber o tratamento. Não estou doente, eu sei que é terminal, mas eu estou sofrendo tanto com o tratamento que eu não quero mais. Ué. É um direito meu. Então, não é apenas o direito à vida, você percebe? Que não anda mais desgrudado do direito da dignidade. O direito de uma vida digna é a mesma coisa que o direito à vida. Não digo que é a mesma coisa, mas eles estão muito interligados, você entendeu? Porque uma vida sem dignidade, e aí? Tá? E aí você também passa a ter o direito da morte digna, que a gente chama em biodireito, que eu vou falar lá na frente. Tá? Então isso daí é a primeira geração, cara. Na segunda geração, você já tem uma outra coisa. Se você cuidou bem, presta atenção, uma geração depende da outra. Se você cuidou bem dos seus direitos de primeira geração, os de segunda geração são uma consequência disso. Porque, João, o que são? São os direitos que a gente chama provenientes da prestação pecuniária que o cidadão paga. Pois é. Então, assim, você paga o seu tributo, eu pago o meu tributo, todo mundo paga tributo, das mais variadas espécies, para você ter direito ao quê? Educação, saúde, transporte, segurança e lazer. Pois é, isso aí é uma pegadinha que pega muita gente em concurso público e exame. A gente tem direito constitucional a lazer, acredite você, tem sim. E o lazer em aspecto amplo. Teatro, cinema, parque, cara, o que for considerado lazer. É um direito constitucional tão importante quanto educação, segurança, saúde. Veja você. Tudo isso depende do tributo que você paga para o Estado. Ele tem que prestar esse serviço de volta para você. Tá? Mas é um direito fundamental. O Estado tem que te dar, velho. Não tem conversa. Ah, não, mas veja bem, vou fazer uma contenção de despesa, vou cortar gasto, que sempre está na moda, né? O Estado está sempre cortando gasto. Tributa mais, mas corta gasto. Ah, mas é assim, tem que te prover desse tipo de serviço, porque ele é um direito fundamental de segunda geração. Veja bem, se você tem vida, dignidade, e dignidade interessa você saber qual é o conceito disso.
No mínimo, você poder se alimentar, morar e vestir e ter direito a remédio. É uma vida digna. Ah, vai morar de aluguel, isso não interessa. Você tem um teto, está morando, é digno, está tudo certo. Isso é considerado dignidade. Tenho que comer? Maravilha. Tenho que vestir? Show. Essa é a primeira geração. Se você tem tudo isso, você consegue ir para a escola. Entendeu a coisa, como é que funciona? Se eu tenho como me alimentar, se eu tenho como me vestir, eu tenho como participar de um grupo escolar. Eu tenho como realmente frequentar a aula. E nutrido, eu consigo entender o que o professor está falando, cara. Olha que legal. Então, quer dizer, João, que está concatenado, as coisas estão ligadas umas nas outras? Com certeza absoluta. Então, quer dizer, na medida em que você pode viver dignamente, você tem como ter acesso a um sistema de saúde, porque não é a saúde em si, mas é um sistema de saúde, um sistema educacional, a ter um lazer, a sair, se divertir. Uma coisa depende da outra. Se você não tem a primeira, você não tem a segunda. Simples assim. Poxa vida, então assim, o que seria a terceira? Então, a terceira já pega um grau muito maior disso. Por quê, João? Porque a terceira fala a respeito de direito internacional. No mínimo de um direito nacional ligado ao direito internacional. Então você vai ter direito ao quê? Você vai ter direito ao meio ambiente saudável, cuidado, uma boa, sempre no instinto da conservação e da preservação, que são coisas diferentes. Quem conserva, conserva aquilo que pode ser reciclado. Quem preserva, preserva aquilo que não pode ser tocado. Legal, né? Vem comigo que você passa, velho. Então é o seguinte, aí você vai ter essa situação de uma visão mais global, como solidariedade entre os povos, troca, intercâmbio de cultura, tá certo? Intercâmbio de língua, um direito que abrange muito mais. Mas veja, você só consegue fazer um intercâmbio de língua e saber o que é o meio ambiente se você teve acesso à educação. Tá vendo como uma coisa é ligada na outra? Se você não tiver a segunda geração, você não chega nem na terceira. Tá certo? E aí a gente chega numa polêmica, que o assunto é polêmico, que vem a quarta geração. O que seria a quarta geração? A quarta geração, pessoal, engloba uma área, inclusive que eu dou aula há muitos anos e sou apaixonado por ela, que é o biodireito. João, como assim biodireito? Biodireito é o seguinte, é o estudo jurídico dos aspectos ligados à saúde. Por exemplo, temas muito polêmicos. Por exemplo, alimentos transgênicos. Criogenia. João, o que é criogenia? Congelamento do sujeito que está prestes a morrer e ele vai ter o corpo dele congelado para no futuro talvez voltar à vida. Eugenia. Transformação dos genes enquanto embrião para que ele tenha o olho azul, cabelo não sei o que lá, blá, blá, seja mais inteligente, seja mais forte. Engenharia genética, João, isso mesmo? É isso mesmo. Eugenia é engenharia genética. Pode ser feito? Não pode? Começou, isso daí nasceu há mais de 15 anos atrás para você tirar doenças do feto. Alzheimer, Parkinson, alguns tipos de câncer. Vocês estão achando que é ficção científica? Pois é, já tem mais de 20 anos que não é. Se você pensar em como é que está hoje, é melhor a gente só saber aquilo que vai cair na prova. Beleza? Se quiser, tiver curiosidade, me manda um e-mail, me manda um zap, a gente conversa sobre isso. Eu sou apaixonado por isso. Tá? Mas é isso, seria o biodireito. Os assuntos ligados, na verdade, a um futuro da humanidade. Os alimentos vão ser realmente modificados geneticamente, não vão, vai dar mais, vai ser maior, vai ser... Como é que vai ser? Vai ter vitamina dentro. Você já está vendo tudo isso faz um bom tempo. Tá? Então isso daí seria a quarta geração. Seria um direito para o futuro do ser humano. Tá? Então é muito fácil você compreender que a primeira geração veio, a segunda geração depende dela, a terceira geração depende da primeira e da segunda, e a quarta geração, para você chegar no ponto de pensar qual vai ser o seu futuro, ou o futuro da humanidade, depende da primeira, da segunda e da terceira. Oh, ficou fácil, hein? Vai falar que não. Ficou muito mais legal. E outra, ficou interessante, que me dá mais loucura de fazer com vocês, meus queridos alunos, é deixar vocês loucos pelo direito constitucional.
E ele é uma delícia, acreditem em mim, ele é muito gostoso, tá bom? Além do que, ele é a matéria inicial de todas as outras, tá certo? Então, essa foi a aula de direitos fundamentais. Cláusula pétrea, artigo 60, parágrafo 4º. Tá lá. Cláusula pétrea não pode ser mexido por emenda constitucional. Beleza? Só por uma outra Constituição, uma nova Constituição. Tudo bem? Nossa próxima aula, vocês nem acreditam. Ela foi inspirada, assim, sugerida por uma queridíssima ex-aluna minha, que hoje é minha sócia, né? A Kelly Aparecido Alves Cinzato. Uma pessoa muito querida, a quem eu devo muito, mas devo muito mesmo. Então vou fazer uma aula caprichada de princípios, porque ela é louca por essa matéria. Aí eu vou fazer uma aula para ela, assim, dedicada a ela, mas na verdade para todo mundo, tá bom? E vocês fiquem tranquilos também se quiserem propor algum assunto. João, quero mais controle da constitucionalidade, quero processo legislativo e assim por diante. Manda ver, cara, sugere. Tá aí, tem Instagram, tem Facebook, tem o próprio canal do YouTube que você está assistindo. Então, quer dizer, manda ver, tá bom? Vocês são sempre muito bem-vindos, vocês moram no meu coração. Um abraço, bons estudos.